Olá, seja muito bem-vindo! Olá, está no ar o episódio de número 21 do Conversa Segura. Os assuntos aqui estão cada vez mais relevantes, então se você perdeu algum episódio, confira a playlist completa para aproveitar tudo que já conversamos, né? Eu sou o Pedro. E eu sou a Lê, a gente já é amigo há muito tempo, já tem 21 episódios. Então, nós dois juntos trabalhamos na Wix, empresa que tem trazido a forma de fazer esse parte para o presente. Exatamente. E sabe uma coisa, dentre várias que a gente escuta muito de todo mundo que trabalha com segurança, interage com a gente, é que o grande complicador do trabalho é se adaptar à realidade da empresa. Pois é. O desejo de todo mundo que trabalha com segurança é criar um ambiente 100% seguro, através do conhecimento técnico, de toda a experiência, enfim. Mas é preciso saber lidar com a cultura da empresa, com os processos, com os costumes internos, e isso varia. Exatamente. E saber fazer isso é fundamental, né? Então, sei lá, você vai demitido ou não vai conseguir entregar resultado, né? Porque além de precisar influenciar os trabalhadores, né, para praticar um posicionamento seguro, ações seguras, enfim, pra ter um trabalho mais tranquilo e com menos riscos, né? Também é uma referência da própria empresa para ele. Então não adianta achar que o trabalho vai ser exatamente igual em toda e qualquer empresa, né? Vou fazer segurança exatamente do mesmo jeito, aplicado em todo lugar. É preciso ter um jogo de cintura, essa flexibilidade para adaptar o seu trabalho e tudo que você sabe à realidade da empresa que você trabalha. Exatamente. Se você quer saber a melhor forma de fazer isso, eu tenho uma excelente notícia para você. Que o Conversa Segura de hoje é exatamente sobre como um técnico, engenheiro de segurança do trabalho pode se adaptar à realidade da empresa. E claro, a gente trouxe para o nosso papo de hoje um especialista da área, com experiência em diversas empresas de diversos setores, para compartilhar suas histórias de como foi diferente aplicar a segurança em cada um desses lugares pelos quais ela já passou. São diversas culturas que ela já fez parte e já atuou em empresas como siderúrgicas, hospitais, engenharia. Bom, então, chegou a hora, né, Pedro? Chama aí a nossa convidada de hoje. Sim. E com vocês, Estefânia Nóbrega. Estefânia, seja muito bem-vinda ao nosso Conversa Segura. É um prazer enorme te ter aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Sempre é bom a gente estar interagindo, né, com esse pessoal, a gente está ajudando com a nossa experiência, porque à medida que a gente ajuda, às vezes tem alguma dúvida, alguma coisa, e é sempre bom a gente dar esse retorno para o pessoal da nossa área, né? A gente sabe que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, que a gente lida muito com gente, não só se eu vou falar da construção civil, a gente vai desde o dono até o peão. Então, assim, é muito bom que a gente interaja algumas situações, algumas coisas que a gente sempre vive para o pessoal que está iniciando agora ou que ainda tá em construção, né? Como eu tô com todos nós. Não adianta nada a gente dizer, tenho muita experiência, já passei por muito canto, mas a construção ali da gente é feita dia a dia. Com experiência, voltando atrás, olhando o que é que você errou, o que é que você ganhou com esse erro, o que é que você aprendeu com esse erro, né? Porque somos humanos, né? Exato. E essa experiência aqui do Conversa Segura é legal porque você, de acordo com tudo isso que você falou, você foi aprendendo de acordo com as experiências. Mas aqui a gente consegue abrir essa experiência para todo mundo que já viveu coisas diferentes ou que ainda não viveu ou que está começando a carreira. Enfim, esse abrir as experiências é muito construtivo, porque às vezes a gente consegue encurtar o caminho de outra pessoa para assuntos tão relevantes como o que a gente vai conversar hoje, né? Sim, ok. Muito legal. Sim, eu falando um pouco da minha experiência, que assim, desde quando eu já estou na área, já há 14 anos. Eu sempre tive, quando eu sou a minha engenharia base é civil, e a primeira obra que eu fui foi uma obra grande, uma siderúrgica.
aliás, não foi nenhuma siderúrgica, estou enganada, foi uma termoelétrica. E lá, eu até então, eu tinha ouvido falar de segurança do trabalho muito por alto. E tive um contato muito forte com o técnico. E como eu sempre gostei muito dessa área de ensinar, de tecnologia, de mudar conhecimentos, eu me apaixonei pela segurança do trabalho. Por quê? Porque o cuidar para quem trabalha com segurança do trabalho tem que ser muito, tem que estar assim, muito no sangue da gente. O cuidar, a questão de você conversar, de você entender, de você estudar. Porque tudo é diferente, é uma área que a gente lida muito com pessoas. E como eu falei antes, não só do peão até o dono da empresa. Então isso é muito, você tem que ter isso aí no seu sangue. Assim, e eu iniciei, quando eu vi isso aí eu olhei e disse assim, eu quero para mim. É isso aí que eu quero trabalhar. Daí eu comecei a fazer cursos, porque uma coisa que eu sempre aconselho, se você faz segurança do trabalho, se for um engenheiro de segurança, independente de qual área é a sua formação básica, o primeiro conselho que eu tenho a dar é linkar isso com engenharia ambiental, porque estão muito ligados de uma coisa com a outra. Se você quiser estudar um pouquinho de qualidade, melhor ainda. E se você quiser aprender, outra coisa que eu fiz muito foi começar a estudar comportamento das pessoas. Porque a gente tem que saber lidar com gente, né? Com pessoas. É diferente, por exemplo, a minha formação básica é engenharia civil. Eu tinha que estudar projeto, eu tinha que conversar basicamente com o mestre de obras e com o pessoal e com os encarregados. Mas a gente da segurança do trabalho é diferente. Você tem que ter uma visão, um jogo de cintura muito voltado para a pessoa, para a prevenção. Você não pode, é o que eu sempre digo, para os meus técnicos, você tem que estudar a pessoa antes. Você tem que estudar. Quando eu vou tratar com o mestre de obras, eu estudo como é o jeito dele, para me ter um acesso a ele. Porque se você chegar batendo, é muito complicado. É muito complicado. Já tem determinadas situações que você tem que chegar batendo mesmo. Batendo mesmo. Quando a gente aqui do Ceará fala bater, não é bater, não, Literalmente. Literalmente não, porque eu vou ter que, até conversando aqui com vocês, já que vocês não são aqui do Ceará, a gente tem uns termos, assim, que às vezes eu tô fazendo algum tipo de palestra, eu digo, meu Deus, eu sou cearense, eu sei palestra. É de uma forma mais incisiva, né? Vamos dizer assim. Pronto. Então, assim, esse cuidado de estudar a pessoa, a gente tem que estar muito atento a isso. Muito atento. E aí, depois que você estudou, fez os cursos, se interessou pela área da segurança, por onde você passou, assim, né? A gente está falando de culturas diferentes, de empresas diferentes, e você já variou aí, trabalhando em segurança em diversos nichos. Fala para o pessoal por onde você já passou, para eles verem que realmente, assim, sua trajetória... até falar que o que passou e ainda dando um destaque, assim, às diferenças mais ou menos culturais e tal. Sim. A minha primeira empresa foi um jornal aqui de Fortaleza, o Jornal Povo. Lá eu tive que implantar toda a parte de segurança do trabalho, porque eles estavam ainda querendo essa cultura. Lá foi assim, lá para mim eu posso te dizer que foi o mais leve, porque é um pessoal que são repórteres e tudo, é um pessoal mais politizado, voltado para isso. Então, lá não foi muito, muito complicado. De lá eu fui para uma empresa trabalhar no agronegócio, aí já havia outra NR, que é a NR31, do agronegócio, que eu nunca tinha nem imaginado que eu poderia ir. Aí uma fazenda aqui no interior do Ceará. Agora a Del Monte Fresh Produce é uma das maiores produtoras e exportadoras de frutas do mundo. Então, assim, uma cultura organizacional de segurança muito forte. Por quê? Porque eles trabalhavam com auditorias. Para você exportar frutas, eles tinham que ter um selo chamado EUREP-GAP. E esse selo, a gente tinha que ter segurança 100%. Eles vinham e analisavam, era uma cultura totalmente prevencionista. Então, para mim, aquilo ali foi um choque.
Porque eu vinha de uma empresa que eu estava implantando e outra que estava tudo implantado, e uma cultura dentro de uma fazenda, que a gente tinha que lidar com... Não era mais peão agora, não tinha mais peão na minha vida, agora era produtores rurais. Aí totalmente pessoas muito ignorantes, assim, você imagina que aqui no interior do Ceará, né? Que a nossa cultura é diferente. Então, assim, foi um grande desafio. Aí lá vai eu voltar para os livros. Fui ter que esmiuçar a NR31 toda, esmiuçar o que era o que é que eles exigiam da Eurapigap, esmiuçar e tudo, e era assim, a falha tinha que ser 0. Sabe o que é que você trabalhar num ambiente que falha 0? É complicado. Então, assim, pra mim foi assim um choque. Meu primeiro choque grande foi esse aí. Quando eu saí de lá, por que eu saí? Porque lá eles plantavam abacaxi, e na época o abacaxi que era plantado era no Havaí estava mais barato do que, o cultivo estava mais barato do que aqui no Ceará. Aí saiu da cultura do abacaxi para ir para a banana. De 1.500 funcionários, 300 dançaram, inclusive eu. Aí eu, por coincidência, uma pessoa que trabalhava comigo disse: Stephanie, ainda está tendo um concurso para um hospital. Eu digo: hospital? Do jornal para fazenda para o hospital. Hospital. Aí eu disse: o que eu vou fazer no hospital? Mas eu vou fazer. Aí fiz o concurso e passei para engenheiro de segurança do trabalho de lá. Vou voltar eu para a NR32, que até então eu nem tinha... Dei uma rápida lida na época de pós-graduação. Fui lá, comecei a estudar. Estudei, fui ver tudo. Aí um belo dia, me adaptar àquela realidade. Aí um belo dia, o diretor, o presidente do hospital, que era uma organização social, chegou para mim e disse assim: você quer fazer engenharia clínica? Eu disse: aí, lógico que eu fico assim, eu não ia dizer o que era uma engenharia clínica, eu não sabia o que era engenharia clínica, e disse: eu quero. Não sabia nem o que era. Eu disse assim: quero sim. Ah, pois eu vou pagar para você fazer esse curso. Aí lá se vai, aí assim, a minha vida, a vida da gente de segurança é assim, estudando. Aí eu entrei na minha sala e disse: é um engenheiro clínico. Fui tentar descobrir o que era. É uma engenharia que a gente se especializa em hospital. Para construir um hospital, você tem várias especificidades, sabe? Que é diferente de uma construção civil. Lá vai eu aprender isso, entrei na faculdade, você aprendeu o que é estudar engenharia clínica para aplicar a engenharia clínica na segurança do trabalho. Então, assim, aí você vai linkando uma coisa com a outra, sabe? Você vai linkando. Aí, o que foi que aconteceu comigo lá? Cada vez que eu passava no ala do hospital, que tinha algum cidadão sangrando, com a faca enterrada na cabeça, ou não sei o que, eu desmaiava. Eu desmaiava, passava mal. Aí eu já era a chacota do hospital, porque eu não... Aí o médico chegava para mim e disse assim: doutora, a gente tem que fazer uma ronda pelo hospital, porque que era o pessoal da infecção, que a segurança do trabalho dentro do hospital tem que trabalhar muito de mão dadas com a infecção hospitalar. Aí eu, vamos. Aí quando eu entrava na UTI, que eu via aquela situação do pessoal aberto, não sei o que, papapá, aí eu já me segurava. Quase morri. Quase ficava por lá também. Vou desmaiar. Aí daí eu digo: não, eu gostei dessa área e tudo, mas não dá. Não é, né? Não é. Aí foi quando apareceu uma oportunidade para mim, para uma rede de laboratórios enorme, que eu acho que aí no Sul vocês conhecem, que é a DASA. Já ouviram falar? Conheço bem. DASA, sim. Tá. Aí eu entrei na DASA, em pouco tempo eu estava sendo coordenadora do Laboratório clínico também. Não, como segurança do trabalho e meio ambiente. Aí, como eu tinha engenharia clínica, eu acredito que tenha sido por isso que eu vinha de hospital que eu peguei essa vaga. Aí foi tudo tranquilo. Aí eu tava com a vida tranquila, porque eu não entrava dentro de hospital, era da área hospitalar, que eu já entendi, eu tinha engenharia clínica, e ok. Aí um belo dia, tô eu conversando com um grupo de amigos meus, e disseram: Stephania, a CSP, Companhia Siderúrgica do PECEM, tá contratando engenheiro. Aí eu digo: eu vou mandar meu currículo só por mandar. Sabe? Eu sempre fui muito despretensiosa com essas coisas.
vou mandar por mandar, até porque eu estou distante da Constituição Civil, não sei o quê. Aí, tu acredita que toda vez que eu faço isso, dá certo. Outra dica, mande por mandar os currículos. Tá passando por um negócio, vá sem pretensão nenhuma, porque eu acho que ajuda na entrevista, sabe? Deve ser alguma coisa, eu não sei. É porque fica mais tranquilo, né, assim. Não tem atenção nenhuma. Você passa sem pretensão nenhuma, aí você chega e diz, isso aqui não é pra mim mesmo, sabe? Negócio aqui, trabalhar com coreano, numa companhia siderúrgica, no outro estado, isso aqui não vai ser pra mim, não. Eu tô na área hospitalar, mas eu vou. Aí fui, deu certo. Lá se vai o cidadão ligando pra mim. Meu inglês na época precisava ter inglês, porque eles falavam coreano, eu nada de zero de coreano, e meu inglês mais ou menos, sabe naquela história que a gente está conversando aqui, e eu quero dizer geladeira e me falta o nome da geladeira, em inglês. Mas eu fui, aí eu disse, quer saber que eu vou? Quer saber? Eu fiquei pensando se eu vou, para mim ver qual é. Aí o que é que eu fiz? Fiquei meio período no hospital e ia para esse CSP, que era no PECEM. Gente, mas olha, um aprendizado enorme. Você imagina você trabalhar com coreano. Outra cultura, né? E é justamente isso que a gente está conversando. Assim, além de ser um nicho completamente diferente, uma cultura mesmo, assim, de regionalidade. A personalidade de coreano, eles são altamente hierárquicos. O presidente da empresa, ele escolhe as pessoas com quem ele vai falar. Se ele estiver achando ruim algum trabalho, alguma coisa, ele pá a mão. Agora não é, agora é na coisa literal. Taca a mão na cara do cidadão. Quando eu entrei, confia tudo ali, eu digo, pode. Aí eu disse, numa obra da Vale do Rio Doce, que era a Dong Kung, tinha 49%, que era a empresa coreana, e a Vale do Rio Doce. Aí eu olhei aquilo ali, eu digo, mas rapaz, como é que isso aqui vai dar certo? E como ter esse jogo de cintura pra mim? Eu vou ter esse jogo de cintura. Aí eu falava meu inglês, comecei a estudar, eu falava inglês ruim, e o presidente da empresa que eu trabalhava, ruim também. Primeira coisa que deu certo, né? Porque aí ele tinha que estudar, porque se ele fosse muito bom e eu ruim, o cidadão já ia se enganar, já ia se achar ruim, né? Como ele falava ruim, eu também, eu digo, vamos estudar junto inglês. Aí contratou um professor para a gente estudar junto. E nesse estudar junto, eu fui entendendo como era a cultura deles. E fui dizendo, aqui não pode bater. Por que aqui não pode bater? Porque se você bater, você vai ser preso, vai ser exportado. Aí a palavra mágica, é isso que eu estou lhe dizendo, você tem que ter um feeling para saber como é que você trata. Qual era a palavrinha mágica para eles? Ser extraditado. Aí é o que eu estou dizendo, é esse feeling que a gente tem que ter. Aí lá vai eu estudar a NR18. Voltei para lá para trás, NR18, estudando inglês, estudando o comportamento deles e batendo de frente. Agora lá eu realmente tinha que bater de frente. Dizer, não pode, não é assim, não pode, não dá, não deve. Aí era o tempo inteiro, para você trabalhar em altura, você tem que fazer isso, o pessoal tem que fazer. Aí, gente, foi no começo, como nós dizemos aqui no Ceará, era o samba do crioulo doido. Aí a gente percebe, assim, o tanto que você teve que aprender, mergulhar nos estudos, em cada uma dessas experiências, né? Deve ter sido muito diferente. E aí eu já te volto à pergunta, né? Qual que é a importância do profissional de segurança captar bem essa cultura desse mesmo jeito que você fez nesses lugares, assim, os processos, os costumes? O que muda na realidade do profissional de segurança quando ele consegue observar isso bem? Olha, é aquela história, ele tem que mudar a forma dele perceber as pessoas. Esse, para mim, foi assim, a grande virada de chave para a engenharia de segurança para mim foi essa, que era uma área que eu queria trabalhar, que eu gosto de aceitar desafios, e você tem que, primeiro, não ter medo de desafios, porque quando você é desafiado, o que é que você tem que fazer? Você tem que estudar e perceber, é como a gente sempre está batendo nessa tecla, perceber os valores da empresa, você tem que perceber
com quem você está lidando, desde o dono até o encarregado. Você tem que ter esse feeling, porque você não pode ter eu sou a gerente de segurança do trabalho, da obra fulano de tal. Eu que determino a cultura, né? Eu que determino. E Stefania, assim, vamos supor, entrei hoje numa empresa como engenheiro de segurança do trabalho e da empresa dos coreanos. E aí, se você estivesse voltando no tempo hoje e tivesse que fazer essa análise do como a cultura, do que você precisa observar, do que você precisa entender, que racional que você seguiria ali para identificar a cultura, para você captar ela bem, para depois começar a agir nos conformes? Tem algum passo a passo possível para isso? Olha, eu acho que a primeira coisa é você entender aonde você vai trabalhar. Se eu vou trabalhar numa siderúrgica, você tem que entender como é que aquela obra vai funcionar. Você tem que dar uma olhada no projeto, você tem que conhecer, conversar um pouco com os engenheiros de produção. Você tem que pedir reuniões com eles, você tem que alinhar com eles. Por quê? Porque se ele vai começar, amanhã eu vou começar uma frente de serviço de concretagem. Você tem que saber antes para você se programar. Você tem que ter esse planejamento. Planejamento de estudar as NRs, porque é o que eu sempre digo. A gente não pode cobrar uma coisa que a gente não sabe. Não é? A gente, assim, estudo é a base de tudo. E hoje em dia, depois que eu vejo isso aqui, tudo que eu passei, o que é que eu faço hoje em dia? Eu estudo pessoas. Eu estudo comportamento de pessoas, para mim poder saber como é que eu vou lidar com a Maria, como é que eu vou poder lidar com o João. E hoje essa minha percepção está muito mais aguçada. Então, entendi. Só para ver se eu entendi aqui. Então, a melhor dica, a melhor sugestão é realmente entrar num novo ambiente, começar a conversar com as pessoas, inclusive fazer perguntas para elas relacionadas a como é a cultura, como é a realidade, como é que funciona. Realidade. O que é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar onde? Essa frente de serviço vai ser realizada aonde? Vá antes olhar, vá antes analisar. Entendeu? E às vezes até também observar o que já é costume nas próprias relações ali das pessoas dentro da empresa, né? Então, igual você falou, é uma empresa muito hierarquizada, é uma empresa em que existe o costume de ser mais flexível, mais horizontal, até para você conseguir entender também qual é a melhor forma de conversar com as pessoas de acordo com o que elas já vivem ali dentro daquele contexto, né? É isso mesmo. Olha, eu acho que eu digo assim, eu já rodei todas as NRs, quase todas. Todas. E assim, o que é que eu vejo? É que tudo é diferente. Tudo. Não é só a parte técnica, mas a parte de... A gente sabe, né? De empresa, de cultura do... Religião, né? Religião, de cultura do pessoal da empresa, de cultura de como eles agem. Porque tem empresa que ainda está naquela cultura de chefe. Não é. A gente sabe que tem o chefe e tem o gestor. Então, isso a gente tem que entender. Isso a gente tem que captar o ambiente. Captar o ambiente. Você tem que chegar devagarinho, de mansinho, já com toda a parte técnica na sua cabeça, com tudo que você vai ter que elaborar na sua cabeça, estudar antes. Eu nunca entro numa empresa que eu não estude antes para saber como é que eu vou agir. Por exemplo, antes da pandemia, eu estou hoje em dia no Instituto Compartilha. Nós fazemos gestões de UPAs e hospitais. A minha sorte foi tão grande que quando eu entrei aqui, explodiu a pandemia. Aí eu fui estudar o que era o vírus, eu fui entrar em contato com médicos, eu fui entrar em contato com um monte de gente para me poder entender o que é que eu tinha que fazer para poder agir com segurança. Tem que ter essa curiosidade também, né? Pronto, isso foi outro desafio para mim. Para minha infelicidade, eu estava acabado de entrar numa empresa de saúde que eu não podia ficar em casa. Eu trabalhei durante o período da pandemia inteiro. Durante o período da pandemia inteiro, eu estava visitando o hospital. Eu tinha engenharia clínica, então os prefeitos tinham que ter meu aval para abrir aquelas áreas Covid.
Do ano, e eu procurava infectologista, eu ia atrás, eu ia saber o que é que precisava. Porque a área de Covid só abria com o meu aval. Tu já imagina a sorte, vergonha que eu tive? Nossa. Assim, todo mundo dentro de casa, em pleno Covid. E eu visitando o hospital. Na época, né, certamente deve ter sido um momento, assim, de muitas dúvidas, aflição, mas hoje, certamente é uma história e tanto, né, para sua carreira. Lógico. É o que eu volto a dizer. É o estudo, é o bom senso. É o estudo, é o bom senso. A gente tem que pesquisar. Eu entrava em pesquisa, por exemplo, quando o pessoal da Alemanha teve Covid, foi visto que 30% tinha perdi o olfato e o paladar. Aí eu, meu Deus, perdi o olfato e o paladar, então só uma máscara não vai dar certo. Só essa máscara que tá usando, só esse vírus, aí fui estudar a máscara N95, ensinar as pessoas a usarem a máscara N95, fazer a paramentação e a desparamentação do pessoal, que nada disso eu sabia. Nada disso eu sabia. Então, assim, a gente tem que pesquisar, você tem que ir atrás. E tu já imaginou se eu tiver... Aí eu ainda pensava, eu vou ficar nisso aí, meu Deus. Mas aí, qual era o emprego que tinha? Tá todo mundo parado, a Constituição Civil parada. E aí até puxando pro tema, né, do podcast, eu imagino que nessa situação também você deve ter precisado de aplicar esse conhecimento, de observar a cultura que se criou naquele momento, quais eram as necessidades primárias, né, a quem obedecesse, porque nessa hora tudo foi mudando, então toda essa observação, assim. Acho que conseguimos contar muitas histórias, né, e quais são os principais desafios que o técnico de segurança normalmente enfrenta para se adaptar a essas diferentes realidades das empresas, assim. Então, você, por exemplo, que transitou por diversas áreas, qual é esse maior desafio de ter que conhecer cada hora uma coisa diferente, uma MR diferente? Olha, eu digo o seguinte, é aquela história, a primeira coisa que ele tem que fazer é ter conhecimento técnico. Saber o público que ele vai lidar. Saber falar em público, ele tem que ter treinamento. E assim, esses DDS, por exemplo, DDS é super importante, que é um diálogo de segurança. Então, ele tem que ter esse conhecimento. Ele não pode chegar na hora de um DDS e amarelar. E ter medo. Então, fala... Vou passar com confiança, né? Você tem que passar confiança no que você está dizendo. Aprender a falar em público. Tá sempre se atualizando. Ter uma análise crítica das diversas frentes de trabalho da empresa dele. Isso é um desafio, né? É um desafio muito grande. E outra coisa, na escolha, outra coisa dica que eu dou. Na escolha dos EPIs, não vá escolher pela sua percepção. Você converse com as pessoas que estão trabalhando em cada setor. Porque eles vão lhe dar a melhor solução. Eles vão lhe dar mais... Não adianta dizer, por exemplo, eu trabalhei em várias empresas, eu sei, não. Quando eu vou, na minha escolha de EPI, eu vou diretamente... se for construção civil, o pessoal do ferragem, eu chamo o encarregado e me diga uma coisa. Você acha que isso aqui vai dar certo? O que é que você acha que essa situação aqui, aí ele sempre tem o EPI e a dica certa pra gente. A gente tem né, dentro de todas essas histórias que você já contou, de todos esses lugares que você já trabalhou, tem algum caso desses, assim, que eu tô achando ótimo as suas histórias, que você chegou pra pessoa e falou, não, tem que ser assim. E a pessoa, não vai ser assim não, vai ser assado. Tem algum caso desses, assim, que você acha que daria para contar e para trazer algum aprendizado aí para o pessoal sobre como lidar e como, né, contornar esse tipo de situação? Porque é super complicado isso, né? Sim. Olha, eu assim, quando tu falou isso aí, me veio uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Eu entrei uma vez no centro cirúrgico. O centro cirúrgico é um local que você tem que estar todo paramentado, né? E você tem que usar não sei se você já ouviu falar de propé. Propé é um calçado...
Primeiro que no centro cirúrgico você tem que entrar com o sapato fechado. E em cima do sapato fechado você bota esse propé, que é como se fosse uma máscara pro pé. Sim, sei. E quando eu tava entrando, que eu tinha até meu limite, que eu sabia pra mim não desmaiar até onde eu ia, no centro cirúrgico. Quando eu entrei no centro cirúrgico, eu vi uma médica com sapato aberto, com salto 15. Aí eu disse, doutora, me diga uma coisa, não era bom você botar um sapato mais baixo, usar o propé? Aí ela olhou pra mim e disse assim, você tá me dizendo isso porque você é alto. Ah, É porque você é alta, você não tem 1,70 m. Eu tenho 1,70 m. mas e aí? Como é que resolve? E aí, como é que acaba? Aí eu peguei e disse assim, realmente você tem razão, eu sou alta. Mas você já imaginou se você for entrar lá e na hora que você estiver operando, você estiver fazendo alguma coisa, você virar o pé, você se acidentar, você não acha que vai ser complicado, não? As suas unhas estão expostas, se tiver aqui algum caso de infecção, a senhora não acha que é melhor, não? Ou eu tô errada? Aí eu jogo pra pessoa, sabe? Aí eu jogo. Entendi. Aí eu digo, a senhora tá errada? Ou eu tô errada? Aí ela parou, olhou assim e disse assim, eu vou trocar. Que bom que deu. Entendi. O ideal é sempre você devolver com perguntas. Eu devolvo. De preferência que a própria pessoa te traga essa resposta. Eu sempre olho como se eu tivesse errada. Eu vejo alguma situação eu tô dizendo essa porque já tiveram várias, mas que mais me marcou por ser uma médica. Sim. Aí o que eu faço? Eu digo, olha, eu não tô achando certo. Mas se eu tiver errada, me diga. Isso é muito legal, porque muito do que a gente fala aqui também sobre essa hora dessa conversa, que é um pouco corretiva, né? Muita gente tem já chegar falando, fulano, mais uma vez, você tá com o equipamento errado, você tá do jeito que não deveria estar. E isso acaba fechando os ouvidos da outra pessoa para uma postura que vai acabar que não vai gerar resultado, não vai gerar transformação, mudança de hábito, né? Então, quando você primeiro pergunta o porquê, e aí, olha só, às vezes, para aquela médica, né, ser baixa num ambiente em que ela precisa demonstrar autoridade, não sei o quê, pode ser um incômodo que muda completamente a vida dela, né? Então, é muito legal essa estratégia de realmente se aproximar, entender e questionar antes de ser enfática, incisiva, como a gente estava conversando, né? E já faça assim, como se você não tivesse muito certa, para ela lhe dar uma solução. Legal demais. Eu jogo a bola para a pessoa. Não, essa é uma estratégia muito interessante. E aí, assim, a gente já tem que passar daqui a pouco para as nossas perguntinhas ping-pong, mas temos mais 2 perguntinhas aqui para fazer antes da gente passar. Então, eu queria que você contasse para a gente, assim, indicadores de sucesso que um técnico de segurança pode observar para medir a eficácia dessas estratégias aplicadas, assim, que ele está realmente se adaptando à cultura da empresa, que ele está conseguindo se aproximar das pessoas. Como é que você sabe, assim, peguei? De alguma forma. Tá indo bem. O indicador número 1 é a questão do acidente, né? Ou dos quase acidentes. Porque tudo tem que ficar registrado. Dos acidentes ou do quase acidentes, da questão da eficácia dos EPIs, da questão de treinamentos. Sim. Número de treinamentos. Porque, assim, o acidente do trabalho, 90%, a causa dele é a imperícia infelizmente a gente tem que falar isso, mas a imperícia do próprio funcionário. Porque às vezes ele chega e diz assim, vou mexer com a eletricidade, ele chega sem luva. Eu disse, doutor, eu já faço isso há 100 anos. Exato. Eu já faço isso há 100 anos, você acha que eu vou fazer? Aí eu digo, quantas vidas você tem nesses 100 anos? Uma vez, né, que dá. Uma vez, e se der zebra só uma vezinha, quantas vidas você tem? Já fui. Assim, outra coisa que eu costumo sempre dizer pros meus, começo meus treinamentos, que eu acho isso muito legal, ou então nos meus DDS, é você perguntar, sempre pergunte, quando uma pessoa se acidenta, quem é o maior prejudicado? 90% deles dizem que é a empresa. Olha, Caramba! Todas as palestras que eu faço, ou DDS, alguma coisa, a primeira coisa que eu pergunto, eu digo,
Quando tem um acidente, quem é que é prejudicado? A empresa. Caramba. Aí eu digo, quer dizer que a empresa que vai sentir a dor se eu perder meu dedinho? Quer dizer que a empresa que vai chorar, Caramba. meu filho me viu chegar em casa sem meu dedinho, ou sem meu braço, ou sem minha mão, e eu não tô falando de vidas. Eu tô falando de um dedinho. Aí vai ser eu que vou, vai ser a empresa que vai me sustentar, porque eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas quando a gente se acidenta, 15 dias quem paga é a empresa. Aí você vai entrar para o INSS. Tem perícia que é marcada 50 dias depois. Aí eu ficar passando por isso, a empresa vai achar ruim? A empresa vai sofrer por mim? Não, porque ela fez a parte dela. Isso dá um choque tão grande neles, sabe? Dá um choque tão grande. Então, assim, tem certas que às vezes é bom a gente ter um tratamento de choque para determinadas situações nos treinamentos. Realmente, esse discurso é muito bom, realmente. Eu acho que vale, assim, o nosso ouvinte decorar essas palavras aí, porque eu acho que, já é praticamente 100% de efetividade. Eu não imagino algum colaborador ouvindo isso e seguindo sem usar a EPI igual eu fazia antes. Às vezes o tratamento de choque é muito eficaz. Isso quando a gente bota aquelas figurinhas maravilhosas do homem sem braço. É porque eu uso muito de treinamento. Eu jogo, se for para a parte da NR10, que mexe com eletricidade, eu pego pesado. Esse pessoal, eles são muito resistentes a usar EPI. Aí eu jogo um ser humano com o braço quebrado, outro morto, todo adaptado, eu boto pesado mesmo. Nossa, e pra gente finalizar essa parte, assim, dessa conversa que foi tão interessante, se você daria algum conselho, qual conselho você daria para um técnico, um engenheiro, alguém que trabalha com segurança, que está iniciando numa nova empresa e precisa se adaptar a uma nova cultura? Olha, é o que quem já vem acompanhando aqui já deve ter visto. Eu vou pela questão de você estudar o conteúdo, você estudar a empresa e você estudar as pessoas. Você vê o que é que os valores da empresa. Isso é muito importante, porque daí você já vai ter um direcionamento a seguir. Eu vou por esse caminho, eu vou por aquele, eu vou por esse. É isso. Legal. Maravilha. Vamos para as perguntas do ping-pong. Vamos lá, faça as honras. Estefânia, um livro ou material, um conteúdo, qualquer, o que preferir, que todo técnico, engenheiro de segurança não pode de jeito nenhum deixar de ler. Primeiro nossos das NRs, né? Esse aí é a Bíblia. É a Bíblia. Eu sempre leio muito, outro que eu indico é Gestão de Emoção. Tem um livro chamado Gestão de Emoção, do Augusto Cury. Eu ultimamente ando lendo muito esses livros de psiquiatras. Eu indico muito Gestão de Emoções do Augusto Cury, Pai Pobre, Pai Rico. Ajuda muito. Para lidar com gente, né? Porque assim, a gente lida com gente. A gente lida com gente não só do nosso setor, como da empresa inteira. Então, assim, a gente tem que gerir a nossa emoção, a gente tem que outra coisa que eu estou lendo muito são livros de desvios de personalidade, de a gente saber conhecer uma pessoa que tem uma síndrome de burnout, de que eles são narcisistas, que eles são psicopatas. Então, assim, é bom porque a gente aprende a traçar um perfil, não que seja psicólogo, mas quando você começa a ler esse livro, você traça um perfil das pessoas e você sabe como é que você vai agir, porque a gente vai ter que lidar com pessoas. O famoso que te inspira? Jesus Cristo. Gostei. E qual foi o principal conselho que alguém te deu, né, mais fez diferença, assim, na sua carreira? Teve um que uma pessoa me disse que errar é humano. E que ao invés da gente se culpar pelo erro, a gente tente aprender com ele. E outra coisa, porque assim, a gente tem que usar o auto-perdão.
pelos erros. Que às vezes a gente se recria. Eu sou virginiana, então eu tenho aquela coisa de me cobrar muito. Então, quando uma pessoa chegou para mim e me disse isso, eu dei uma freada. E outra frase que para mim eu sempre uso para minha vida, não só do trabalho, como para a vida, é assim: o não você já tem. Vai tentar o sim. Corre atrás. Corre atrás. É isso aí, mais uma dica então saiba o signo de quem você está falando. O que observar na cultura, né? É isso aí. O que você faz para relaxar nos dias difíceis, esses mais complicados, que teve um estresse? Eu corro. Eu uso exercício físico, para mim é tudo. Inclusive, eu sou da turma dos psicopatas, porque diz que quem chega às 5 horas da manhã na academia é psicopata, né? Então, eu sou da turma dos psicopatas. E se eu tiver um dia muito ruim, eu moro em Fortaleza, que a gente tem uma aula muito bonita, e eu saio daqui e já vou direto correr. Ai, faz inveja dos mineiros pra você ver o que acontece. Aqui a gente não tem orla, não. Aqui não tem aula pra esfriar a cabeça, não. Eu conheci a nossa aula que eu vou puxar a sardinha pro lado do cearense, né? Tá muito ruim. Tá certo, tá certo. E pra gente finalizar, Estefânia, complete a frase do Conversa Segura, que é: a segurança pra mim é você cuidar de pessoas. É você entender as pessoas. É fazer com que as pessoas cheguem em casa do jeito que elas foram trabalhar. Em saúde. Com saúde física e mental, que a gente tem que trabalhar muito isso, né? Legal demais. Estefânia, nossa conversa foi muito produtiva. Eu tenho certeza que as suas histórias de vida, de carreira, certamente acrescentaram muito para todo mundo que está mudando de empresa ou que está começando, e abrir os olhos realmente para a importância de não ter só o conhecimento técnico, que a gente já falou muito da importância de estudar, mas também essa curiosidade de entender o contexto no qual todo mundo se insere na hora de pegar no batente, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Por nada, à disposição, viu? Foi um prazer também. Espero ter contribuído em alguma coisa para os nossos colegas. Com certeza. Viu? Tá, um abraço, tudo de bom. Foi ótimo. E para você que nos acompanha, também muito obrigado pela companhia. O Conversa Segura, né, como você muito bem sabe, vai ao ar terça sim, terça não, e você pode ver todos os episódios quando você quiser, né, completo no YouTube, no Spotify, onde preferir. Exatamente. E aí você pode deixar aqui nos comentários também tanto o que você achou desse episódio, quanto o que você quer para os próximos episódios. Convidados, pessoas que você quer ver aqui, temas que você tem curiosidade de saber, que a gente vai correr atrás para fazer do jeitinho que você deseja. Exatamente. O Conversa Segura de hoje, número 21, chegou ao fim. Um abraço. E até nos vemos nos 22. Beijo. Tudo de bom. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.